Olá, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso Reino Cast. Nós estamos aqui na segunda parte para um novo episódio, dando continuidade ao primeiro episódio em que nós falamos que o homem natural não pode compreender as coisas do Espírito e que para se compreender as coisas do Espírito é necessário que haja uma comunhão e uma identificação entre o que fala e o que ouve. Os dois precisam estar cheios do Espírito Santo, para que haja realmente a possibilidade de que se entenda a partir de Cristo aquilo que por Cristo está sendo dito. E nós vamos continuar com a presença do querido amigo, professor e também pastor Ronaldo Borges. Olá a todos, é um prazer estar aqui, né? Que Deus abençoe a vida de todos e espero de alguma forma poder contribuir, né? Como dizia um pastor muito antigo que eu conheci, um amigo muito próximo, né? Para o teu relevo espiritual. Para o teu relevo espiritual, que coisa boa. Glória a Deus. Pastor, bora lá. Bora lá. Por onde nós vamos começar esse segundo episódio aqui? Então, eu queria continuar dando sequência, né? E falar sobre algo que eu falei há um tempo atrás e que gerou assim um pouco de incompreensão. E aí já voltamos ao episódio anterior, né? Incompreensão por causa da mente natural. Ok. Mas eu fiz uma afirmação totalmente baseada na palavra de Deus, que os discípulos não entenderam absolutamente nada do que Jesus falou durante 3 anos e meio. Por quê? Porque eles não tinham o Espírito. Eles não tinham o Espírito de forma essencial Eles dentro não deles tinham- ou não tinham revestimento do Espírito Eles Santo? não tinham nem o Espírito essencial e nem o Espírito de forma econômica sobre. Então, eles não podiam entender de nenhuma maneira. De nenhuma maneira. Por que então Jesus Absolutamente. falou? Aí que tá. Jesus falou porque Jesus sabia que em algum momento o Espírito viria. Havia uma promessa Havia uma promessa da parte de Deus. da parte de Deus que o Espírito viria. E que quando o Espírito viesse, os faria lembrar de tudo que ele tinha falado. Na velha aliança, só o Pai dava o Espírito. Só o Pai dava o Espírito. E na nova aliança continua? Na nova aliança, de forma econômica, só o Pai dá o Espírito. Ok. Porque Ou nós seja, temos esse é o ministério do Pai, esse é o trabalho do o Pai. trabalho do Pai. Dar o Espírito. Espírito, porque as operações, ou seja, aquilo que vai ser feito efetivamente é responsabilidade do Pai. Ou seja, há diversidade de ministérios, há diversidade de Dons, mas o Espírito é o mesmo. mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é O o Senhor mesmo. é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é Deus quem opera Opera tudo em tudo e tudo. todos. Então, ou seja, o Espírito dá os dons, Cristo dá os ministérios. Cristo dá os ministérios, que fala de quem eu sou, Ok. porque ele pegou alguns homens para ele, né? E esses homens ele dá à igreja, né? Isso é 1 Coríntios capítulo 12, para quem está perdido aí. E o Pai dá as operações. Tudo isso é feito através do mesmo Espírito. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 4, tá? Então, se você quiser consultar... Mas pode- são, olha só, os dons são manifestações do Espírito. São 9. São 9 aqui, Ali relatadas. ali relatados em Coríntios, mas há outros também Relatados em na outros textos. Bíblia. Junto com esses dons, há também o fruto do Espírito. Então, ou seja, os dons servem para a edificação do corpo, o fruto serve para o relacionamento com o corpo. Ok. Ainda O fruto não é nutrição. não. Não. O fruto serve para o relacionamento, porque, ou seja, Para identificação? porque assim, o fruto do Espírito tem a ver com atributos que vão me ajudar A me relacionar. Entendi. a manter a comunhão com os outros Sei, membros. então o fruto do Espírito é o que mantém a relação A relação. do corpo. Até porque eu não vou conseguir edificar o corpo se eu não tiver comunhão com esse corpo. Ok, então o fruto do Espírito é o amor, a Paz, paz, benignidade, longanimidade, tudo que vai ajudar a gente a manter relacionamento. E aí, uma vez bem relacionados pelo fruto do Espírito, o dom vai se manifestar através de mim para edificar esse corpo. Aí sim é nutrição. Aí assim nutrição, exatamente. Aí é edificação do corpo. Edificação do Que é corpo. mútua, né? Que é mútua. Porque tem o pessoal
de forma inconsciente, é óbvio que eu acho que a maioria nunca nem parou para pensar nisso, dos irmãos que vão à igreja, mas tem uma percepção inconsciente de que a responsabilidade da edificação do corpo é dos ministros, Não. do apóstolo, do profeta, do evangelista, do pastor, do mestre, e eles principalmente transferem esse encargo ao pastor, né? Qual que é a responsabilidade dos ministros? Treinar os santos. Mas a Exato. obra do Ele mesmo ministério... deu uns para apóstolos, outros para Isso. profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres, visando o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de para a Cristo. edificação do corpo de Cristo. Porque o corpo edifica o próprio corpo. Pode falar um pouquinho mais sobre isso? Corpo edifica corpo? Podemos falar. Ou seja, Cristo nunca pensou em um membro inativo. Olha aí, rapaz. Isso não existe. Porque é a mesma coisa de você gerar uma vida, uma criança, e dizer assim, eu quero que o braço não funcione. Quero que a perna não funcione. Eu quero que os dedos não funcionem. Então, ou seja, se você lê o livro de Atos, você nunca vai encontrar a palavra membro. Não existe a palavra membro. Essa é uma invenção nossa. Em Atos, é sempre assim, discípulos. E crescia a multidão dos discípulos, porque todos aqueles que eram Mas eu acho que eles falam a palavra membro por causa do Paulo dizer que nós somos membros do corpo de Cristo, né? Mas aí não se usa nesse contexto, se usa no contexto de ser membro de uma igreja, né? Então, eu vou lá, sento, ouço, recebo e eu sou membro da igreja. Ok. De uma instituição. Ok, eles acabaram institucionalizando o termo. O termo, ficou ruim. Ficou péssimo. Porque daí... Porque dá ideia errada, né? Dá ideia errada. Não só dá a ideia errada, mas como dá o comportamento errado. Porque a ideia não é o tanto, o ruim é o comportamento. Então, ou seja, a maioria das pessoas acha que tá tudo bem ser membro de uma igreja, sem ser ativo na edificação. Eles acham que tá tudo bem só fazer parte do hall de membro. Hall de membro. Então, ou seja, eu vou lá, frequento o culto e deu, acabou. Como que se Deus não esperasse nada de mim como membro do corpo. Mas o texto diz, né, que segundo a justa operação de cada parte, vai produzir o aumento do corpo. Então, cada membro tem uma justa operação. O que seria essa justa operação? É aquilo que eu tenho que fazer. Então, somos membros uns dos outros. Então, membro edifica membro em amor e isso faz o corpo aumentar. Mas vamos voltar para o primeiro. Os discípulos não tinham o Espírito Santo. Os discípulos não tinham o Espírito Santo. Então, como nós lemos no último episódio, só é possível compreender pelo Espírito. Se eles não tinham o Espírito, não podem compreender. Se eles não tinham o Espírito Santo, Nicodemos, naquele diálogo de João 3... Ninguém pode compreender. Antes da ressurreição, ninguém podia compreender absolutamente nada. Então, Nicodemos não compreendeu porque também não tinha o Espírito. Não tinha o Espírito. Aquilo ali para Nicodemos era literalmente grego, né? João Batista compreendeu? Não. E por que não podia compreender? Não tinha o Espírito. Antes da ressurreição? Os profetas que falaram sobre Jesus não compreenderam. É o que diz Pedro. Porque eles inquiriam sobre quem era e para que tempo seria aquilo que ele estava profetizando. Opa, vamos ver? Vamos ver. Vamos achar o texto. Vamos achar. Pedro falou isso? Falou isso. Eita, coisa boa. Ou tá no primeiro ou no segundo livro, a gente vai achar rápido. E aí, você diz, João não tinha o Espírito, não quer dizer que o Espírito Santo não atuava nele, né? Não quer dizer. Porque exatamente. o texto vai dizer que ele foi cheio do Espírito ainda no ventre de sua mãe, e que quando Maria e Isabel se encontraram, a própria Isabel foi cheia do Espírito. Cheia do Espírito Santo. Então, quando você diz João não tinha o Espírito, do que você está dizendo? Do Espírito essencial dentro dele. Que é o próprio Cristo. Que é o próprio Cristo. Que esse Cristo não podia ter saído do corpo de Jesus antes que Jesus morresse. Se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Porque todo o Cristo estava concentrado no corpo de um corpo só homem, de um homem. que é Jesus. Esse corpo precisa ser mutilado para que... Ou seja, quando Jesus levanta o pão e diz, esse aqui é o meu corpo, que é partido por Cristo vós. falando, né? É Cristo falando. Esse aqui é o meu corpo, ou Sim. seja, todo o Cristo está dentro deste corpo. Desse corpo. Agora, com a crucifixão, esse corpo vai ser partido por vós.
E ele E vai aí ser cada um- distribuído entre Cada vós. um vai receber dentro de si Uma uma parte, porção, uma parte uma nesse. porção. Que quando se juntarem, formarão o corpo. Isso também está conectado à ideia de que se o grão De trigo não morrer, caindo na terra primeiro não morrer, fica ele só. você tem que romper a casca. Tem que romper a casca. E também está ligado ao fato de que o texto bíblico, lá em Hebreus, vai dizer que o véu que foi rasgado para nos dar acesso a Deus foi o próprio corpo de Cristo. Ou seja, o corpo de Jesus é o véu que me dá acesso ao Cristo, Que me dá acesso a Cristo, exatamente. que é Deus, né? Que é Deus. Que sempre existiu. Porque diz o texto de Isaías, um menino se nos nasceu e um filho se nos deu. Esse menino que nasce por obra do Espírito, filho de Maria, esse menino é Jesus, é o corpo. Ele nasceu. Nasceu. E é o corpo que Deus preparou para o Cristo. Para o Cristo. Para o filho que já existia. Sempre existiu. Então, ou seja, quando o menino nasce, o filho só é dado. O filho só é dado. Porque o filho sempre existiu. O filho sempre existiu. Então Deus dá o filho e faz nascer o menino que carrega em si o filho. Deus faz nascer o menino para dar o filho, porque ele precisa de um corpo. Por isso que diz, corpo me preparaste. Porque os sacrifícios de bois e touros não agradaram. É isso aí. Agora Ficou claro para mim. Não, depende para quem, né? Não, para mim ficou claríssimo. Não. Depende de quem tá ouvindo aí, pastor. Para quem tá ouvindo, não ficou claro? Já parou no Já bugou 360. Parou no paz a todos. Lá no... Mas vamos lá. Vamos lá. 1 Pedro, capítulo de número 1. 1 de Pedro, deixa eu ler para você. Eu prefiro. Vamos ler a partir do 7. Assim acontece para que fique provado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, nós não o vimos, né, pessoalmente, esse Jesus Cristo. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Ou seja, o alvo da fé é a salvação é a salvação completa das almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram. Ou seja, eles investigaram e examinaram a graça falada a nós, a qual é... Eles mesmos estavam falando. Olha o 11. Procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo, que neles estava sobre. Vai lá. O Espírito de Cristo estava sobre eles. Sobre eles. Então, eles sabiam que isso ia ser revelado um dia. Eles falavam, por exemplo, imagina Isaías falando, né, um menino nasceu, um filho se nos deu, e ele vai... Aí ele vai investigar essas... Tá, pra quando que é isso? Pra quem que é? Vai investigar, examinar... Quem é esse? Procurando saber o tempo e as circunstâncias. Isso. Quando pedisse a vocês os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam daqueles sofrimentos. Ou seja, os sofrimentos de Cristo são seguidos por glória, e eles então, queriam saber quando, como, quem era. Verso 12. A eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês. Então, ou seja, eles não ministravam para eles mesmos, ministravam para nós. Ou seja, só fala porque não é para vocês. Falaram das coisas que agora lhes são anunciadas por meio daqueles que pregam o evangelho pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo vindo dos céus. Pelo Espírito Santo enviado dos céus. Coisas que até os anjos anseiam observar, saber, conhecer. Conhecer. Ou seja, os próprios profetas que não sabiam do que falavam. Não sabiam do que estavam falando. Eles não sabiam quando, não sabiam quem era, não sabiam como. Nem os anjos. Nem os anjos. Os anjos têm ânsia de saber. Ânsia de saber. E tudo isso agora está sendo revelado por meio da igreja. Porque o Espírito Santo foi enviado dos céus. Porque o Espírito Santo foi enviado dos céus e porque a igreja é a plenitude de Cristo, é o corpo de Cristo na terra. Ou seja, quando então
os discípulos se tornam igreja? Vamos lá. Eu quero ler um texto aqui que vai fazer um pouco de... Vai trazer um pouco Eu de penso luz. que agora é isso, esse ponto tem que ser buscado, né? Vai trazer um pouco de luz. Quando os discípulos se tornam igreja? Pode falar. Lucas, capítulo de número 24. Lucas 24. Vamos ler a partir do verso 36. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles estavam falando sobre o caminho de Emaús, que estava contando que Jesus apareceu no caminho e depois eles descobriram que era ele e tal. Vamos lá, 37. Eles vão levar um susto, né? Vão. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que se levantam tais dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Olha só, e olha o 41. Ah, isso aqui é para acabar. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Porque eles reconheciam Jesus quando ele comia. Porque eles sabiam como ele partia o pão. Então, tipo Ele assim, quer se revelar. ele tá ali mostrando as mãos, tá ali mostrando, os caras não estão acreditando. Ele fala assim, eu já sei como é que eu vou fazer para mostrar para eles que sou eu. Vocês têm alguma coisa para comer? Olha lá. E eles lhe deram um pedaço de um peixe assado, o que ele comeu na presença deles. E disse-lhes: foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês, que era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as escrituras. Só então foi aberto. Até aqui, eles não tinham capacidade de compreender absolutamente nada. Esse momento aqui é o mesmo momento de João, do Evangelho de João. De Só 22? só que lá em João... Lá ele soprou. Lá em João não tem os detalhes. Ok. Lá só diz que ele soprou o Espírito. Só diz que ele soprou o Aqui Espírito. ele come com eles, Exatamente. ele se revela Exatamente. e depois dá a eles a capacidade de entender. Como que ele dá a eles a capacidade de entender? Dando a eles o Espírito. Dando a eles o Espírito, olha lá. E lhes disse: está escrito que Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu envio a vocês a promessa... aqui ficou claro. Eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Ou seja, ele deu a eles o Espírito essencial dentro deles, mas mandou que eles esperassem o revestimento do Espírito para levar o Evangelho a todas as nações. É só ler lá em João. Ou seja, eles já não precisavam mais do poder do Espírito para compreender. Apenas para a obra. Para a obra. Então, ou seja, o Espírito essencial me deixa compreender as palavras porque testifica do Espírito para o Espírito. Exatamente. Mas para eu executar essa obra, eu preciso ser revestido do poder. Que é o que popularmente nós chamamos de batismo com o Espírito Santo. É o revestimento do alto. É o revestimento do alto. Porque são dois aspectos do Espírito. E essa promessa é a do Pai. É a do Pai. Que é o que Pedro vai dizer. Hoje se cumpriu. Hoje se cumpriu a promessa. Que está lá em Joel. Lá em Joel. Exatamente. Ó, se nós lermos João 20, é o mesmo acontecimento em outras palavras. João 20. Verso de número 19. Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, a portas trancadas, por medo dos judeus, entrou Jesus e pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Mesma coisa. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Que foi o que ele falou lá. Não, mostrou-lhe as mãos e o lado. Que foi o que ele falou no barco. Veja minhas mãos e meus pés. Os discípulos alegraram-se quando ouviram o Senhor. Mesma coisa, ficaram extasiados. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. E novamente Jesus disse: paz seja com vocês.
Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Aqui tem uma chave poderosa. Assim como o Pai me enviou, eu Da os envio. mesma forma que o Pai me enviou, Eu também vos eu envio. vou enviar vocês. Como é que o Pai me enviou? Primeiro, eu nasci do Espírito, então eu tenho o Espírito dentro, mas aos 30 anos de idade, o Pai me revestiu com o Espírito, No me batismo. ungiu no batismo, para que eu pudesse João fazer a disse, eu obra, vi o Espírito descer do céu como ele, e sobre ele repousar, repousar, como uma pomba. como uma pomba. E aí, quando Jesus sai das águas, ele vai para o deserto, É para tentado. tentar, ele volta, e a primeira pregação dele é Isaías. Ele vai dizer: o Espírito de Deus está sobre mim, Porquanto me me ungiu, ungiu me para, revestiu. me revestiu. Então, assim, ungiu para pregar o evangelho, Ou abrir seja, os olhos aos cegos. Jesus sempre teve o Espírito nele, porque ele já nasceu do Espírito. Isso explica a sabedoria dele, isso explica o entendimento das escrituras. Com 12 anos ele já ensinava os mestres da lei. Mas ele não Podia- operou ministerialmente antes de ser revestido. Não pode operar. Por isso que ele disse, fiquem em Jerusalém Até até que do alto sejais Sejam revestidos de do poder. poder. Ficou claro para mim. Então, nós Então temos... é realmente um grande equívoco e inadequado afirmar João Batista ter nascido de novo, porque não pode ter nascido de novo. Primeira coisa que tem que se entender naquele texto que Jesus diz assim, ó. Jesus diz assim, ó, dos nascidos de mulher, não há ninguém maior do que João Batista. Exato, é isso que Jesus afirma. Mas Mas a frase não termina aí. No entanto, o menor É. no reino dos céus será maior do que ele. Então, olha só como João não nasceu de novo. Se nós voltarmos para o Evangelho de João, olha uma chave. Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso de número 10. A partir do verso número 10. Vamos É. lá. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Contudo, os que o receberam, e aos que creram em seu nome, deu-lhes o poder, ou deu-lhes o direito, de se tornarem filhos de Deus. Nascer de novo, se tornar filho de Deus. Nascer de Deus. Verso 13. Os quais não nasceram por descendência natural. Os quais não nasceram da descendência natural. João Batista é nascido de mulher. Portanto, João é nascido da descendência natural. Ó, continua o texto. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. João não nasceu de Deus, João nasceu de mulher. Ok, Jesus afirmou dos nascidos de mulher, não afirmou dos nascidos de Ou Deus. seja, entre os Adões, O que Jesus está falando é, dentre os que nasceram dos homens, João é o maior. Mas dos que nasceram de Deus, o menor é maior do que o maior nascido de mulher. exatamente. É óbvio, é claro. Tudo aquilo que é Adão, João é o top de linha. Mas o top de linha da linhagem de Adão não pode ser comparado aos que nasceram de Deus. Novo. O menor que nasceu de novo porque faz parte da nova criação. E é reino. Se está debaixo do governo de Cristo. De Cristo. Ficou muito bom. Vamos ler de novo? Vamos ler de novo. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Isso aqui também é forte, né? O mundo não o conheceu. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos quais creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Nasceram pela vontade de Deus, nasceram de Deus. Então, ou seja, todos os que experimentam apenas o nascimento natural, não são filhos de Deus. É o que Jesus tentou explicar para o Nicodemos. Você tem que nascer de novo. Como assim? Como pode olha Nicodemos, como pode um homem sendo velho entrar de novo no ventre da mãe? Porque o homem natural só conhece as coisas naturais. Então, ou seja, na cabeça dele nascer de novo é nascer da mãe de novo.
Mas Jesus está dizendo assim: não, você não entendeu. Aquele que não nascer do Espírito, ou seja, que Espírito? Aquele que não nascer de Deus, não esse primeiro nascimento biológico, porque esse não te faz filho de João Deus. 4,24 diz, Deus é Espírito. Deus é Espírito. Ou seja, não havia possibilidade dos discípulos compreenderem absolutamente nada antes da ressurreição. E não havia os discípulos capacidade, possibilidade deles fazerem obra alguma sem receberem o Espírito sobre. Eles tentaram levantar um apóstolo para substituir Judas antes de serem revestidos do poder do Espírito. Eles tiveram que lançar sorte. Quando o Espírito já está atuando na igreja, o Espírito separa Paulo e Barnabé. Vê a diferença daquilo que Deus faz? Para aquilo que o homem faz. A primeira atitude deles, principalmente de Pedro, é uma atitude errada. Porque sem o Espírito eles querem escolher alguém para um alto posto. E que virou uma prática na igreja, né? E que virou uma prática na igreja. Na igreja atual. A gente sai colocando pessoas para fazer coisas sem que o Espírito tenha direcionado. E isso gera um estrago no reino. Se o senhor pudesse resumir de forma muito clara, aqui a dar a entender a todos os que nos assistem, o fato de os discípulos não poderem entender o que Cristo dizia por não terem o Espírito Santo, então tudo que foi dito antes da ressurreição eles não compreenderam, e mostrar que após a ressurreição eles começaram a compreender, como que o senhor falaria isso? Eu começaria falando a partir do Evangelho de João 14. Porque ali fica claro porque Jesus faz a promessa. E ele vai dizer o porquê da promessa. Explica aí, vamos lá. Vamos lá? Podemos ler os textos? Claro. Temos tempo ainda? Temos. João 14, a partir do verso de número 15. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Esses mandamentos aqui não são os 10 mandamentos, são? Não. Tem gente que acha que é os 10 mandamentos. São os mandamentos do Espírito, que é a obediência da fé. Na nova aliança, nós não estamos falando mais dos mandamentos antigos. Né? Não. Sempre da obediência e dos mandamentos da fé, que é a obediência da fé. Embora produzam, de certa forma, o mesmo resultado. A questão claro, é porque os mandamentos, ou seja, a obediência à fé não vai me levar contrário aos mandamentos da lei. Vai me fazer cumprir os mandamentos da lei de forma aperfeiçoada. De forma aperfeiçoada, sem obrigatoriedade. Por natureza. Por natureza. Não por lei. Por essência, porque é o Cristo. Natureza e não força. Pelo poder do Espírito, não por força. Não por força, exatamente. Não é por força nem por violência, mas pelo Espírito. Exatamente. Eu pedirei ao Pai, ele dará a vocês outro conselheiro, aqui é o Paráclitos, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode recebê-lo. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Porque ele está falando dele mesmo. Eu tenho que ir para poder voltar como Espírito da verdade. Porque se eu ficar nessa embalagem aqui, eu não vou conseguir voltar. Eu não vou conseguir estar em vocês. É por isso que você fala que Paulo começou a ver nele atitudes que não eram dele, porque agora esse Cristo veio e habita nele. E começa a tomar decisões no lugar dele. No lugar dele. Atitudes no lugar dele. E aí ele vai sendo... Eu não agiria assim. Esse aqui não sou eu, esse aqui é Cristo. E aí Cristo começa a ser revelado nele. Não para ele. Não para ele. Eu creio que esse também é uma dor da igreja, né? A igreja quer que Cristo seja revelado para ela. E não nela. Mas Deus não aprove a Deus revelar o seu filho para nós. Aprove a Deus revelar seu filho em nós. Não foi isso que Paulo disse? Exatamente. Aprove a Deus revelar seu filho em mim. Não é para mim. E ele só pode ser revelado mediante a cruz. Então, é a mente natural que fica buscando a revelação de Cristo para si. Para si. Quero entender mais sobre Jesus. Porque, na verdade, o Espírito revela Cristo em nós. Em nós. O texto aqui vai dizer algo importante sobre isso. Sim. Vamos avançar. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos,
voltarei para vocês. Ou seja, Eu vou voltar para vocês. ele diz, eu estou subindo, mas eu vou voltar como pra espírito. vocês. Como espírito. Dentro de um pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo e vocês também viverão. Claro Porque que eu viverão, vivo vai estar em e nós. vocês também viverão. Ou seja, o mundo não vê, mas nós vemos, ele está em nós. Ok. Vai lá, Verso 21. 20. Olha 20. só, Naquele olha essa di- afirmação. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, e vocês em mim, e eu em vocês. Só naquele dia é que vocês vão poder compreender Que eu estou no a Pai, oração que eu o Pai fiz, em mim e eu em vocês. a oração que eu fiz no capítulo 17. Pai, que eles sejam um como nós somos um. Porque até esse dia vocês não têm possibilidade de compreender isso. Vamos lá. Então ele está falando do futuro. Do futuro. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me revelarei a ele. E me revelarei a ele, Essa é a revelação do Cristo. de Cristo. Eu acho que a igreja não compreendeu essa revelação de Cristo, né? Não. Com certeza Eu digo não. que a igreja, de um modo geral, Não. nos dias atuais, parece não compreender a revelação de Cristo. Não. E essa revelação de Cristo também não é para essa era, né, Borges? Não. Nós estamos conhecendo fagulhas daquilo que nos será apresentado pela eternidade. Você disse uma coisa outro dia numa mesa que nós estávamos, que foi muito legal, né? Paulo chegou no final da sua vida e disse, estou disposto a abrir mão de tudo para conhecer um pouco mais de Cristo. É, porque ele não conhecia. No final da vida. O cara que foi ao terceiro céu. Quem foi ao terceiro céu declara não conhecer nada de Cristo. Não conhecia nada. Muito poderoso. É, vai lá, continuando, olha só. Verso 22. Então, disse então Judas, não o Iscariotes, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. Meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos nele morada, ou morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o meu Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Ou seja, Eles ainda não receberam. eles ainda não entenderam, não receberam nada. Eles não podem receber, eles não têm o Espírito. Então, ou seja, a necessidade do Espírito, né, para que... Porque é uma coisa interessante. Por que Jesus disse que se alguém blasfemasse contra Deus seria perdoado, se alguém falasse contra o Filho seria perdoado, mas se alguém blasfemasse contra o Espírito não seria perdoado nem nessa vida, nem nessa era e nem na vindoura? Por que motivo? Porque se você for ver no Antigo Testamento, a coisa era contrária. Você não podia tomar o nome de Deus em vão. Acerca do Espírito, você falava o que você queria. O nome de Deus você não pode tomar em vão, você não pode falar de qualquer maneira. Até que se perdeu o nome, né? Na Nova Aliança mudou isso. Por quê? Porque na Antiga Aliança, a atuação é do Pai. Então, é a pericorese. Quem está no centro? Quem está atuando? O Pai. Então, o Pai precisa ser totalmente respeitado. Né? O Filho vem como um servo, então ele não precisa ser... Ele não pode reivindicar direitos. Reivindicar porque ele vem para morrer. Mas o Espírito é quem está trabalhando e operando na igreja. Então, se nós lermos as 7 cartas do Apocalipse, a gente vai ver, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apesar de ser um diálogo entre Jesus e João, quem está falando é o Espírito. Então, toda a organização, toda a atuação, todo o encabeçamento da igreja é de Cristo pelo Espírito. Então, o Espírito Santo é que está fazendo todas as coisas. É o Espírito quem escolhe, é o Espírito quem separa, é o Espírito quem capacita, é o Espírito quem convence. É o Espírito quem impede. É o Espírito quem purifica, é o Espírito que limpa o registro dos pecados. É o Espírito que nos insere no sacrifício eterno de Cristo. Tudo é feito pelo Espírito. E até o detalhe de impedir Paulo de pregar. De pregar. Porque é a vontade dele, é a vontade do Espírito. dele, é o Espírito. Por isso que
falar contra o espírito na era em que nós estamos vivendo, Ô Borges, então não é errado falar o seguinte, que você não deve sair daquilo que você foi chamado para fazer qualquer outra coisa, por mais certo que seja. ou seja, essa é a grande premissa. Quando Paulo diz assim, fomos impedidos pelo Espírito Pronto, não pregue. de pregar o evangelho, quer dizer, agora quer dizer que Paulo não pode mais pregar o evangelho? É óbvio que ele deve pregar o evangelho, Agora, olha a questão. mas não é vontade do Espírito que ele pregue em tal lugar. Agora, olha E se só. Paulo forçasse e pregasse nesse lugar? Se fosse nos nossos dias, o que um crente entenderia? Entenderia que você está falando que não é para pregar o evangelho. Ou entenderia que o diabo estava resistindo ele para entrar na cidade. O diabo está me impedindo. Se levantou. Vou brigar. Porque ele não tem... O crente hoje, ele é tão infantilizado no sentido espiritual da palavra, que qualquer resistência é diabo. Porque se sujeitar o espírito para ele se faz tão difícil que quando o espírito se lhe opõe, é o terror. É o terror. Para ele é diabo. Mas o espírito se opôs a Paulo, de que pregasse o evangelho. Isso não quer dizer que Deus não quer que o Paulo pregue o evangelho, só quer dizer que Deus não quer que o Paulo pregue o evangelho ali. Naquele lugar. Naquele momento. Quando eu disse também que João Batista, ao ir até Herodes discutir por causa do casamento de Herodes, por mais que seja correto denunciar o pecado, esse não era o papel de João naquele momento. Não. Ali, as pessoas esquecem que Deus tem um desenho, né? Que precisa que Deus ser tem seguido um projeto, um plano eterno que tem que ser seguido à risca. E aí eles acham que podem fazer qualquer coisa. Esse plano é tão sério, porque perguntaram a Jesus, por que passas por Samaria? Porque de mim está escrito. Deus tem um plano e o plano de Deus precisa ser cumprido. Precisa ser cumprido, então eu preciso passar por Samaria. Ele acabou de dizer, as palavras que eu estou falando aqui agora, não são minhas. Agora, quem estava ali vendo poderia pensar, uai, Jesus, se você tem que passar por Samaria, como você quer levar essa palavra de vida para os nossos inimigos? Para aqueles que nos opõem? Aí, olha só, aplicando isso à igreja, olha como que isso é tão sério. Porque nós queremos reunir todo mundo a qualquer custo. Queremos reunir todo mundo a qualquer custo. Claro, eu acho que o ego de todo pastor é ter muita gente. A grande questão é quantos desse todo mundo Deus te entregou? Porque um a mais dos que Deus não te deu é desobediência. Tá, a mente pastoral não pensa nisso, né? A mente pastoral pensa, quanto mais pessoas eu tenho, mais Deus está me aprovando. E como o julgamento de aprovação hoje é por resultado e não por obediência à vontade de Deus, então o julgamento de aprovação, a régua da aprovação é o resultado e não a obediência à vontade de Deus. Então, há muitas igrejas, né, e eu falo aqui, óbvio, sem citar nada e nem ninguém, né, mas não é uma acusação pessoal, é uma forma genérica de ver. Mas há muitas igrejas que têm muito resultado que, do meu ponto de vista, são seitas. Que palavra forte. Explique melhor. Porque não se importa com a vontade de Deus. Se importa só com o resultado a qualquer custo. Ou seja, então essa tentativa de responder ao ego e à vaidade humana. Ao ego e à vaidade humana, ao poder. O ego que já deveria estar morto. Só que existe, pastor Eduardo, existe uma espécie de ética, um código de conduta entre essas pessoas de não falar sobre isso. Uma ética da carne. Da carne. Tipo assim, não vamos tocar nesse assunto. É ética da carne, é ética da moralidade. É tipo a ética do presídio. Isso, né? Tem um irmão... Ou seja, é uma ética que é uma ética de baixo nível. Não vou falar isso, não. Deixa pra lá. Pode falar, não, só porque não daí, porque daí vai ficar... Mas daí todo mundo vai saber quem que é, vai ficar ruim. Mas eu acho legal a expressão. Eu não concordo com o que esse irmão faz. Né? Mas eu acho legal a expressão que ele usa, né? Uhum. Ele usa a expressão a sociedade secreta dos canalhas. Já sei. Concordo nada com o que esse irmão faz, mas o que eu tô querendo dizer é que assim, claro, mesmo sem se combinarem, esses grandes nomes do evangelho no Brasil, ou os grandes nomes da igreja institucional brasileira, tem essa postura de não denunciar uns aos outros. Porque fazemos o mesmo e se eu denunciar não é só de denunciar aquele pecado que está acontecendo, não. É de não denunciar as coisas que nós achamos que são boas, mas que para Deus já é contrário. Tem coisas que nós sabemos que não deveria ser muito assim, mas não vamos falar sobre. Claro.
Ou seja, Entendeu? pensamos no seguinte, vou te dar um exemplo. Sim, A igreja precisa ser igreja e não um lugar de eventos. sim. Aí eu vou lá e monto um centro de eventos que parece uma igreja, mas quando eu chego lá dentro, não há uma comunidade. Sim. E aí ninguém fala nada porque tá dando certo. Estamos todo mundo meio junto nesse negócio, e se eu apontar você, você aponta eu também. Porque ninguém é perfeito. Ninguém é e aí- perfeito, e aí então vamos fazer o seguinte, nós temos um código secreto. Qual que é o código secreto? Sobre esses assuntos não se fala. Aí virou a sociedade secreta dos canalhas. Outro dia eu tava conversando com um pastor, amigo meu, Certo. e eu falei algo pra ele na frente de um outro pastor, que também é meu amigo, né, e de alguma forma faz parte da minha vida, do meu ministério, que ele ficou chocado. Porque nós estávamos na mesa e aí conversando ali, eu falei assim, olha, na minha instituição, e eu estou separando aqui instituição de igreja, não existe comunhão, não existe alimento, cada um por si, Deus por todos, ninguém é cuidado, ninguém é pastoreado, não há amizade, todo o nosso relacionamento, ele é único e exclusivamente ministerial. Acabou ali a reunião ministerial, cada um para tua casa e que se exploda o outro. Aí esse pastor tomou um susto por eu falar isso na frente de alguém que é meu companheiro de ministério. Mas eu não queria ofender o irmão, eu só queria expor uma realidade. Porque agora eu estou conhecendo mesas de amigos. Então, por exemplo, nós estamos juntos aqui. Eu não tenho interesse nenhum no senhor. Nós não temos interesse nenhum no outro, nem de pregar na igreja um do outro. Entendeu? Muito pelo contrário. A ideia é querer não pregar na igreja do outro. A maioria dos relacionamentos são pautados em agenda para pregar. Para pregar, ou para ter dinheiro, para ter oferta, ou para ser reconhecido, para não sei o que lá. Só que aí, tipo assim, eu tô aqui porque eu quero pregar na tua igreja, eu quero mas sobre isso nós não falamos. Porque nós temos uma... Não, mas tem uns que é descarado, dá para notar, não precisa falar. Tem uns relacionamentos que são descaradamente propositais, intencionais para conseguir uma agenda. Então, ou seja... até troca de agenda, né? Aí eu vou lá, prego... Você me leva, eu te levo... Eu te trago, você me leva. E aí, assim, vamos supor, eu tenho uma boa igreja, o senhor tem uma boa igreja. Aí eu não posso pegar o dinheiro da minha própria igreja, o senhor não pode pegar o dinheiro da sua própria igreja. O que é que nós fazemos? Mas eu posso dar oferta e você pode dar uma oferta. Aí você vai lá, eu te dou um bom dinheiro, eu vou lá e te dou um bom dinheiro. O que não seria problema se fosse com as intenções corretas, né? Não seria problema receber uma oferta na sua igreja, desde que eu estivesse indo lá para contribuir com o avanço do corpo, estivesse indo com a intenção correta, o convite tivesse surgido por parte do Espírito Santo que está em você, todas essas coisas que se espera de um corpo espiritual. De um ministro de Deus, né? Que tá para... Porque assim, ó, olha o que Jesus disse. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Então, ou seja, quem não fez a vontade do Pai, acabou. Mas os que diziam Senhor, Senhor tinham trabalhado muito na obra, muito na obra. E a questão é o seguinte, eles fizeram milagres. Olha só, vamos conectar ao que nós falamos nos episódios anteriores. Sim. Quem é que pode fazer a vontade do Pai não conhecendo a vontade do Pai? Ninguém. Como é que eu conheço a vontade do Pai? Pelo Espírito. Pelo Espírito. Então, sem o Espírito, sem ser guiado pelo Espírito, sem viver no Espírito, Paulo diz assim, ó, aquele que é guiado pelo Espírito, viva no Espírito. Sem ser guiado por esse Espírito, não importa o que eu faça, não importa o resultado, não importa o quão bom seja, não importa se vai revolucionar Balneário, é iniquidade e eu serei reprovado. Porque a grande pergunta é o que o Senhor quer de mim. Ok. Se estamos fazendo aquilo que está sendo direcionado pelo Espírito, tudo bem. Se não está direcionado pelo Espírito... Não importa o que seja. Quais as características de uma coisa que está dando certo que não está sendo direcionada pelo Espírito? E como a pessoa tem discernimento disso? É porque aquilo que não é guiado pelo Espírito precisa ser sustentado pela força do homem. Poder de persuasão humano. De novo. Aquilo que não está sendo guiado pelo Espírito precisa ser sustentado pela persuasão do homem. É a fé baseada em persuasão humana. Ou seja, eu tenho que sustentar aquilo que eu estou gerando. Porque não é gerado pelo Espírito. Aí como é que eu vou sustentar? Primeiro, mexendo com a ganância das pessoas. Levando as pessoas a gatilhos de ganância para que elas possam, ou seja, se você entregar mais dinheiro. Se você servir, se você fazer, então Deus vai te dar 100 por 1.
Ok, então ali o objetivo do coração do cara pode ser não roubar o dinheiro para ele, mas sustentar uma coisa que Deus não está edificando. Isso. Segundo, medo. Por que medo? Se você não fizer, Deus vai te pegar. Ah, não, tá, eu ativo o gatilho no medo Do na medo pessoa. na pessoa. Não Então, o ou seja, ministro. eu já tenho 2 gatilhos Não é o aqui. ministro com medo, Não, é o ministro ativando o ativando- medo na congregação. Então, se você não fizer, você tá perdido. Deus vai te pegar. Tá vendo? O pneu do carro furou, né? Isso aí é só o começo. Perdeu o emprego, Perdeu sua o mulher tá emprego, brigando com você, entendeu? seu filho foi para as drogas, é tudo porque você não tá fazendo o que Deus mandou você fazer. Exatamente. Terceiro, porque é um tripé. Reconhecimento, glória. Reconhecimento, Ou seja, se você fizer, em algum momento você vai ser reconhecido. mas faltou a culpa. E tem a culpa também, né? Porque A culpa fazer entra, o cara se sentir a culpado, culpa entra no medo, né? no medo, Porque daí o cara se sente culpado e fica com medo. é verdade. Entendeu? E aí a glória. Então, ou seja, Ele quer a glória para si. então, ou seja, não são pessoas que servem a Deus espontaneamente. Então é ganância, medo e reconhecimento. Reconhecimento, glória, Humano. que são os 3 itens da tentação de Eva no jardim, que são os 3 itens que Jesus venceu o diabo no deserto, e é o do que João fala em João sobre a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e Primeira, a soberba da vida. soberba da vida. Que é 1 de João, capítulo 2, verso 15. Exatamente. Venceu isso aí, você tá livre. Agora, se eu preciso fazer com que as pessoas façam aquilo que o Espírito não gerou nelas ainda, eu vou ter que sustentar. Só que isso vai gerar em mim um cansaço gigantesco. Então você vê os ministros cansados, fadigados, inchando, né? Porque muitos nem estão engordando, estão inchando. E alguns Porque aí tirando da própria não vida. dorme, não come, não faz nada direito. Porque pensa você ter que fazer o trabalho que só Cristo pode fazer. O pior é o final, né? Que zero recompensa por isso. Ô, Ronaldo, por que você acredita, então, que gera tanta estranheza, a partir de tudo isso que nós falamos, depois de tudo isso que nós falamos, dizer que João Batista não nasceu de novo? Você acredita que é pela proximidade dele com Jesus, o personagem histórico? Não, eu acredito que gera estranheza pela falta de conhecimento mínimo das Escrituras. E pela educação bíblica por repetições de ensino sem fundamento. Então, por exemplo, eu falo, outro dia eu vim aqui, gravei aqui mesmo um episódio onde eu falei sobre Tiago e Paulo. E eu falei sobre que para mim Tiago obviamente não viveu o evangelho, viveu a lei. E aí deu por quê? Porque na cabeça das pessoas, os personagens bíblicos não podem errar. O movimento calvinista quis tirar essa epístola de Tiago das Escrituras. Sim. Há até alguns relatos em alguns escritos de que Lutero quis fazer isso. Também. Por quê? Por causa da escrita. A escrita é contrária ao evangelho. A escrita é contrária ao evangelho pregado por Paulo. Agora, porque Paulo prega o evangelho da graça e o Tiago vai pregar o evangelho das obras e da lei. E não há conciliação? Não há conciliação. Mas aí que está a grande questão, porque Deus não quer conciliar. Ok, mas eu penso que quem tentou conciliar foram os ministros que colocaram no cânon. Por que eles tentam conciliar? Porque na cabeça deles... Porque já está no cânon, se eu não conciliar, vou fazer o quê? Vou arrancar da Bíblia? Não, aí que tá. Nem tudo que está escrito na Bíblia a partir do ponto de vista de que foram homens que escreveram e Deus permitiu que esses homens escrevessem, tudo que está aqui é para nosso ensino e correção. Então eu tenho aqui coisas que eu devo fazer e eu tenho aqui coisas que eu não devo fazer. Ok, tudo que está aqui é para nosso ensino e correção. Deus permitiu que esses homens escrevessem, ou Deus inspirou que esses homens escrevessem, para que fosse nosso ensino e correção. Correção. Tem o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Exatamente. Por exemplo, quando eu leio que Davi... Ok, você entende então que Tiago entra naquilo que eu não devo fazer. Tiago entra... algumas partes de Tiago entram naquilo do que eu não devo fazer e do que eu não devo pregar. Por exemplo, vamos levar à risca que tudo que está escrito aqui eu preciso fazer. Por exemplo, Jacó casou-se com 2 mulheres. E agora? Eu te pergunto, Jacó errou ou acertou?
E eu devo casar com 2 mulheres? Abraão teve mais de uma, Jacó teve mais de uma, Isaac teve mais de uma. E se eu for pro Salomão, então? Que foram 1000. Então, ou seja, Salomão é um personagem bíblico. Cara, tem aí também o que eu não devo fazer. É óbvio. Tá óbvio. Entendeu? Então tem o que eu não devo fazer. Então, por exemplo, João Batista. Mas eles não vão querer aplicar isso para Tiago, Olha só, não, tá, amor? João Batista. Hã? Eles não vão querer aplicar isso para Tiago, não. Eles vão aplicar isso no caso de Davi com as mulheres, de Jacó com as 2 mulheres, mas eles não vão querer aplicar isso no caso da Epístola de Tiago. Mas vamos lá, João Batista. João Batista termina duvidando se o homem que ele apontou e disse que era o Cordeiro de Deus era realmente o Cordeiro de Deus. Pois isso não é claro para as pessoas? Não. Não é porque elas nunca leram esse texto. Elas nem sabem que isso está na Bíblia. Escutaram alguém falar? Não, não escutaram. Elas estão escutando agora. Não, depois de 2000 anos não é possível. Eu tô te dizendo. Óbvio, muitas pessoas já escutaram, já leram, já viram. Mas a maioria não escutou, não leu, não viu. Muito raso. Muito raso. Entende? Por quê? Porque Vira e mexe tem alguém na minha rede social realmente perguntando se João Batista duvidou. tá lá escrito. Mas é óbvio que duvidou, ele mandou perguntar. E também, Depois de ter declarado, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus veio para ele. Depois Jesus passa por ele e declara de novo, eis o Cordeiro de Deus. Aí já não é mais o que tira o pecado do mundo, é só o Cordeiro de Deus. tem que seguir esse Tem que cara. seguir esse cara, ele não segue. Não segue. E depois ele vai lá e pergunta, vai lá, manda perguntar se é ele mesmo ou se devemos esperar por outro. Por outro. Depois de haver dito, eu vi o Espírito descer sobre ele como uma pomba, sobre ele repousar, eu ouvi a voz dele, esse é meu filho amado em quem me comprazo. E aí ele vai dizer o seguinte, eu testifico, esse é o Filho de Deus. Depois manda perguntar. E eu digo mais ainda. Duvidou. Se hoje que temos o Espírito tem gente que duvida, imagina um homem que não tinha o Espírito. E eu digo mais, a questão de João Batista com Jesus era uma questão de ofensa. Ofensa, né? Ele estava ficou ofendido com Jesus. Porque disseram que Jesus fazia e batizava mais discípulos que ele ou não? Também, mas é porque Jesus não deu importância para ele estar preso. Jesus não foi visitá-lo. Nem se condoeu. Não, nem se condoeu. Mas Jesus, Pelo contrário, quando ele ouve dizer que João está preso, ele começa a pregar. Mas porque Jesus está obedecendo o Pai. Então Jesus não pode começar a pregar antes de João parar. Diga um motivo. Porque a lei se encerra em João. Então não pode iniciar. Ele é o último profeta. Não pode iniciar. Então, ou seja, João precisa parar. Só que ele não queria parar. Ele não queria parar. Então ele vai preso. Indo preso, agora ele não vai pregar mais. O texto é claro. Ele está batizando porque ainda não foi preso. Vamos ler, porque eu acho que é importante ler. Vamos ler. Mateus 11, né? Mas vamos ler a partir do 1. Quando acabou de instruir os seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galiléia. João, ao ouvir na prisão que o Cristo estava fazendo, enviou os seus discípulos para lhe perguntarem. Então, ele ouviu o que Cristo estava fazendo. Ele ouviu uma fofoca. E aí ele mandou os discípulos. Uma fofoca ou recebeu uma informação. E olha que interessante. Quem que ele manda perguntar? Os seus discípulos. Então, por que João ainda tem discípulo? Claro, se tudo era feito para o Cristo. Para o Cristo. Vamos lá, olha só. És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Bom, aqui já tratou Jesus como um profeta, como um qualquer. Vamos lá. Jesus respondeu, voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. Os mortos são ressuscitados, Jesus não ressuscitou só um, né? Sim. Nem 2, foi muita gente. E as boas novas são pregadas aos pobres. Verso 6. E é feliz aquele que não se escandalizar por minha causa. Ou seja, João se escandalizou. A palavra escândalo aqui é ofensa. Quem não se ofender por minha causa. E é feliz aquele que não se ofender por minha Ele está causa. dizendo que João não está feliz. Exatamente. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. Olha só, agora ele vai falar sobre João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? É uma pergunta. Uma pergunta. O que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais, que é onde está Herodes e a sua turma.
Afinal, o que vocês foram ver? Um profeta? Sim. Eu digo a vocês, e mais que profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, e ele preparará o caminho diante de ti. Ou seja, aqui Jesus está revelando o erro de João. Ele não estava no que deveria estar. O trabalho de João é preparar o caminho para o Senhor, aonde o Senhor fosse. Não era estar longe dele. Longe dele. Aí, verso 11. Digo a verdade a vocês: no meio dos nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que se esforçam se apoderam dele. Continuem. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Ele não pode começar a pregar enquanto João não para. Exato. Tá bem claro isso aí. Entendeu? Claro para nós, né? Ou seja, vai terminar em João. Quando terminar em João, então pode começar É o que Mateus 4,12 vai dizer. É. Ouvindo Jesus que João estava preso, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum. Foi onde ele começou o seu ministério, em Cafarnaum. Exatamente. E ali começou a pregar o evangelho do reino, capítulo 4, verso 17. E anunciar na sinagoga dos judeus sobre o reino de Deus. Antes ele não fez, porque João não estava preso. Eu aí trouxe mais um motivo, analisando isso só não no texto de Mateus, mas nos textos joaninos. Que se João batizava para revelar o Cristo, uma vez que o Cristo é revelado, tem que parar de ele batizar. tinha que parar. Porque se ele continua batizando, sendo João um homem de muita reputação, Jesus de nenhuma reputação, ninguém creria que o Cristo foi achado. E a reputação que João tinha era justamente para abrir o caminho para Jesus. Exatamente. E ele não usou essa reputação para abrir o caminho para Jesus. Na verdade, a reputação de João acabou prejudicando, ou atrasando, ou atrapalhando a obra de Jesus, a ponto de João ter que ser preso. E eu não penso que no plano original de Deus, no plano eterno de Deus, a ideia era que João fosse preso, até pela profecia de Malaquias, que diz que o anjo da aliança viria com ele. Na entrada triunfal de Jerusalém, onde é que está João? E o senhor sabe o que é mais interessante? Mas eu já acho que é muita coisa para a cabeça do pessoal. Você sabe o que é mais interessante? O que é mais interessante ainda, assim, muito interessante de se entender? Sim. Porque quando João dá testemunho de Jesus, ele diz assim, ó, esse é aquele que haveria de vir, do qual eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Lá na frente, Paulo vai encontrar discípulos de João Batista que não eram batizados. Não só que não eram batizados, mas que não ouviram falar que havia um Espírito. Nem sequer ouviram falar. Nem sequer ouviram falar que havia um Espírito. Isso significa o quê? Que a mensagem de João mudou. Ele parou de falar isso. Ele parou de falar. Ou seja, ele se ofendeu mesmo. Ele se ofendeu mesmo. E ali eles impõem as mãos e aí Paulo impõe as mãos e ministra assim, ó, vocês foram batizados quando creram? Não, nós nem ouvimos falar que há um batismo. Então, então vocês foram batizados no quê? Fomos batizados com o batismo de João. Nas águas. Aí o que Paulo faz? Já entendendo, batiza ele de novo nas águas, porque o batismo de João é um e o de Jesus é outro. Isso é muito importante falar, que o pessoal não sabe disso. Então, ou seja, quem foi batizado no batismo de João, não necessariamente foi batizado no batismo de Cristo. Então, batiza de novo no batismo de Jesus, e aí Paulo impõe as mãos e eles recebem o Espírito do qual eles nem haviam É muito ouvido. importante falar porque o batismo é um só. Paulo só batiza de novo porque o batismo de João não é o batismo de Cristo. Não é o batismo de Cristo. Ok. Poderoso. Um beijo, então. Ficamos por aqui em mais esse episódio do ReinoCast e já voltaremos com um novo episódio. Eu creio que na próxima semana aí vai ter muita coisa boa para vocês. Deus abençoe.